Olá, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Sinapse ICL deste dia 21 de novembro de 2023. César, boa noite para você, tudo bem? Tudo bem, boa noite, Robs, boa noite para a nossa comunidade linda. É isso aí, vamos lá. Vamos lá, né? Porque ontem foi o aniversário de morte. Ontem foi dia 20 de novembro. E aí a gente comemora o aniversário de morte de Zumbi dos Palmares, um símbolo de resistência. E no programa de hoje, nós vamos falar sobre Abdias Nascimento, Opa, César. Não é maravilha, isso? Maravilha, com uma pessoa muito especial também, não? Pois é, foi poeta, dramaturgo, ator, escritor, pintor e um político símbolo da luta antirracista. E para conversar com a gente, vem aqui no telão Elisa Larquim Nascimento. Oi, Elisa, boa noite para você. Elisa é mestre em Direito e em Ciências Sociais pela Universidade do Estado de Nova York, cofundadora e também diretora do IPERAFRO, que é o Instituto de Pesquisas e Estudos Afro-Brasileiro, além de ter sido companheira de Abdias Nascimento. Elisa, é um prazerzaço receber você aqui no Sinapse. Boa noite, querida. Boa noite, minha querida. Eu que me sinto muito alegre em estar aqui com você, uma jornalista negra de mão cheia, premiada agora, né? E também com César Calejon, cujo trabalho eu venho também acompanhando, e eu sou membro fundadora do ICL, então eu estou aqui nessa construção junto com vocês. Fico muito contente de estar aqui com vocês. Poxa, que delícia, Elisa, é um prazer enorme te receber. Vamos lá. Elisa, nós estamos no mês de novembro, né, que é um mês muito importante para a conscientização da luta racial. E Abdias, incontestavelmente, foi um gigante, né, nessa luta antirracista. Vocês se conheceram nos Estados Unidos, viveram juntos por quanto tempo? Vou começar querendo saber essa parte da história. Eu acompanhei e participei dos últimos 38 anos de vida e luta de Abdias Nascimento, tá? Que faleceu em 2011, com 97 anos. Nós fundamos juntos o IPEAFRO, o Instituto de Pesquisas e Estudos Afro-Brasileiros, que hoje tem uma série de atividades no sentido de continuar esse legado de Abdias. Eu o conheci, respondendo sua pergunta, na minha cidade, que é uma cidade no estado de Nova York, que fica perto de um lugar chamado Ática, onde tem uma penitenciária que, pouco antes de eu conhecer o Abdias, houve uma rebelião nessa penitenciária, a grande maioria dos presos, 90 e tantos por cento negros. Esses presos rebelados foram acusados de todas as mortes que aconteceram na rebelião, e que foram frutos da repressão pela Polícia do Estado, mandado lá pelo governador Nelson Rockefeller. Então, eu conheci o Abdias no momento em que eu estava atuando na defesa política e jurídica desses presos rebelados que haviam sido acusados dessas mortes. Foi provado depois que todas as mortes foram resultado da repressão policial. Elisa, e a gente estava conversando aqui um pouquinho contigo no bastidor, né, antes da gente começar a entrevista, e você nos contava que agora em 2023 são 40 anos, né, das políticas que Abdias instituiu, que ele elaborou enquanto deputado. Conta um pouquinho para a gente qual a importância do trabalho dele e qual a importância de uma data tão emblemática nesses 40 anos. Sim, é verdade. Não diria que são os 40 anos das políticas, da proposição perfeito. ao Estado brasileiro, Perfeito. Né, via canais formais legislativos, pelo então deputado Abdias Nascimento, na Câmara Federal, através do projeto de lei 1332, e também do projeto de lei 1661, ambos de 1983, esse último que criminaliza o racismo
definindo a discriminação racial e o racismo como crime qualificado. E a outra institui não apenas a política de ensino, aliás, apenas não, porque é muita coisa, a política de ensino da história e cultura africana e afro-brasileira nas escolas, como também a política de cotas e outras formas de ação afirmativa no ensino superior, como realmente essas duas políticas em 2003, por isso os 20 anos, né, são celebrados esse ano. Em 2003, houve a primeira implantação dessa política de cotas nas universidades estaduais da Bahia e do Rio de Janeiro, e houve também a promulgação da Lei 10.639. Mas essa lei estava já no prelo há muito tempo. E o projeto de lei de Abdias, de 1983, instituía as cotas, por exemplo, com recorte de gênero. A proposta de Abdias era para cotas de metade para as mulheres negras, metade para homens negros. E instituía esses programas no mercado de trabalho, no funcionalismo público, nas Forças Armadas. Ele fez um projeto de lei específico só sobre o Itamaraty, que é um bastião de discriminação racial. Então, quando a gente... eu acho que é muito importante a gente lembrar desses 20 anos a partir dessa proposição ao Estado brasileiro, dessas políticas, em que o movimento negro continuou a luta para conseguir a efetiva implantação dessas políticas. E quando nós falamos em 2003 da promulgação da lei e também da instituição dos programas de cotas nas universidades públicas, nós precisamos ainda de muito trabalho para fazer com que essas políticas efetivamente sejam implantadas, né? Precisamos de trabalhar não só pelo acesso, mas pela possibilidade de permanência desses alunos, desses estudantes, pelo acesso à pós-graduação, onde estamos instituindo cotas em alguns programas de pós-graduação de universidades. E por aí vai, várias outras políticas que são necessárias. Com relação à política de ensino da história e cultura afro-brasileira, temos muito a fazer, mas precisamos também reconhecer o quanto os educadores negros e negras têm trabalhado e, em condições extremamente adversas, construído muita coisa dentro das escolas, apesar da pouca vontade política, vamos dizer, da parte da grande maioria das direções de escolas, das secretarias, né, onde, às vezes, você tem um setor implantado para cuidar de políticas de ensino nessa secretaria, mas fica sem condições de trabalhar efetivamente, fica sem recursos e sem tanto recursos humanos como recursos também financeiros. Então, nós temos ainda muito a fazer em todas essas frentes. Mas em 1983 nós tivemos essas iniciativas do deputado Abdias Nascimento, que estão publicadas, se alguém quiser visitar, porque, na verdade, os textos dos projetos são muito interessantes. O Senado Federal publicou uma biografia de Abdias Nascimento, onde tem os textos desses projetos. Abdias Nascimento, grandes vultos que honraram o Senado, é uma coleção do Senado Federal, e eu tive a honra de escrever essa biografia, que inclui no apêndice os textos desses projetos de lei. E outros. Que bacana. Maravilhoso, bacana. né? Muito. Você escrever uma biografia. E eu estava pensando aqui, né, na minha vida acadêmica, eu tive 2 professores negros. Eu tive um professor de geografia. Sim. E na minha graduação eu tive uma professora de História das Artes. Foram as 2 únicas pessoas que me ensinaram,
que eram pessoas pretas. E aí é inegável, né, César, que há um apagamento da história do povo preto, né? Sim. Não só professores pretos, como um apagamento da história. Você teve professores pretos na sua trajetória? Eu tive agora, no ensino fundamental, quase não, acho que não, nenhum, no ensino fundamental. E agora no mestrado na USP tive o Denis Oliveira, que é um professor... Muito bom. Muito bom. Muito bom. Professor Não bastante... é qualquer professor. Não, não é qualquer professor. Exatamente. Ele foi meu professor. E aí, por que eu trago, né, esse contexto? Porque é inegável o apagamento, né, da história do povo preto nas escolas. E aí eu queria aproveitar muito a sua presença aqui, Elisa. Se você pudesse fazer uma linha do tempo com os principais fatos, os principais feitos de Abdias Nascimento, para a gente poder conhecer, para aqueles que ainda não conhecem, para a gente continuar a nossa história. Aí fica todo mundo na mesma página. Boa. Vamos lá? Bom, eu acho que um primeiro pode ser, para a gente ficar na mesma página, pode ser exatamente o nome que você falou, Abdias do Nascimento, e ele era realmente conhecido como Abdias Nascimento, do Nascimento, era o nome próprio, né, dele, mas ele assinava das duas maneiras, né, tanto livros e artigos. Ele foi jornalista, ele nasceu em Franca, no dia 14 de março de 1914, o mesmo dia, mesmo ano, e na mesma região que Carolina Maria de Jesus, que é uma escritora negra, autora de tantos títulos, traduzidos a muitas línguas, e que é uma mulher negra que nós temos que sempre trazer juntos, né? Nessas homenagens. E o Abdias, então, nasce num momento em que está ainda muito no início do período da pós-abolição. As duas avós dele tinham sido escravizadas. A mãe dele, ele a acompanhava nas fazendas daquela época, onde a mão de obra escrava estava sendo substituída pela mão de obra italiana, imigrante, onde ele, pequeno, acompanhava a mãe quando era ama de leite para as crianças, filhas e filhos dos donos lá os senhores, né? Os senhores do engenho. E ele constatou um fato, que ele era muito estudioso, ele não gostava de perder aula, e lá, diferente de quando era a mão de obra escravizada, os filhos desses imigrantes italianos tinham uma escola na fazenda. E o Abdias queria assistir a aula, mas não podia. Sim. Enfim, a vida toda cheia de tição, de todos esses apelidos, né, pejorativos. Sim. E ele se forma como contador e vai ter o primeiro emprego. Assim, ele iria ganhar mais do que qualquer pessoa, qualquer adulto da família dele, aos 14 anos, quando foi contratado para ser guarda-livros de uma dessas fazendas ao redor, né? E ele iria ser o professor também da escolinha dessas crianças que, diferente das escravizadas, tinham escola na fazenda. E aí, o dia que mandaram a carroça buscar o Abdias lá em Franca, na cidadezinha de Franca, ele estava prontinho com a trouxinha dele de roupa, e chegou lá a carroça cheio de suprimentos, né, para a fazenda. Eles tinham passado na cidade e comprado, assim, estava cheio de frangos e sacas de grãos, e, enfim, as coisas que a fazenda precisava ali atrás, cabras, não sei o quê. E o Abdias foi subir ao lado da pessoa que estava conduzindo a carroça para poder viajar. E o cara disse, não, você vai atrás com as sacas de grãos e com as galinhas e as cabras. Sim. E o Abdias, com 14 anos, disse, olha, eu não posso ser guarda-livros e professor de uma escola na fazenda sendo tratado dessa forma. Ele acolheu a trouxa dele e não foi para esse emprego.
e criou uma crise na família, etc. Daí a pouco ele vai para a capital e se alista no exército para poder sair do interior, como muitos, né? Sim. Muitos jovens negros que precisam sair de situações de estrangulamento, né? Numa situação do interior. E ele vai para o exército, e no exército ele passa um bom tempo, né? Resistindo do jeito que ele podia a incidentes de discriminação racial, quebrando, né, vidraças de barbearias que não aceitavam, né, atendê-lo, ou brigando com os caras que barravam, né, ele e os amigos na entrada de boates e bares, etc. e tal, até que ele teve um momento em que, numa dessas brigas, que acabou envolvendo, inclusive, o próprio delegado do DOPS, né, ele foi preso, junto com um amigo dele, o companheiro Simão Rodrigues Alves, passou um mês numa delegacia sendo torturado e etc., e depois foi excluído do exército. Depois ele vai fazer os estudos de economia no Rio de Janeiro, conhece a Mangueira, conhece Duque de Caxias, né? O terreiro, né, do Joãozinho da Gomeia e outras coisas, e faz parte de um grupo de poetas que sai pela América Latina em busca da Amereida, né, da poética das Américas, e lá em Lima, na cidade de Lima, ele assiste a peça O Imperador Jones, com o protagonista negro pintado de preto, um ator branco pintado de preto, e ali o palco, o teatro naquela época era o centro, né, da comunicação, como é a televisão hoje ou a internet hoje, né? Lá naquela época não tinha, nem o rádio era tão forte. Então ele decide fundar um teatro negro para lutar contra o racismo quando ele volta ao Brasil, e efetivamente ele vai fazê-lo, só que ele passa um ano primeiro com o Teatro del Pueblo em Buenos Aires. Ao voltar, ele vai ser preso, condenado à revelia, pelo mesmo incidente que havia resultado na exclusão dele do exército, ou seja, já tinha sido punido, e vai preso para o Carandiru, a penitenciária do Carandiru. E lá dentro ele cria o Teatro do Sentenciado, um projeto de teatro onde os próprios presos escreviam os textos, faziam as montagens, os cenários, figurinos e tudo, e esse foi o primeiro projeto de teatro dele. Escreveu um livro lá dentro da prisão, que foi publicado agora pela Zahar, Submundo, diário de um penitenciário. Depois ele funda o Teatro Experimental do Negro no Rio de Janeiro, Teatro Experimental do Negro, que traz ao palco brasileiro, ao teatro brasileiro, o protagonismo dos atores e atrizes negras e negros, e também dos temas da vivência do povo negro no Brasil, né? Então, o Teatro Experimental do Negro publica, em 1961, a antologia Dramas para Negros e Prólogo para Brancos, que inclui, inclusive, a peça de Abdias, Sortilégio, Mistério Negro, que tivemos agora uma nova edição pela Perspectiva, e no final do mês agora vamos ter uma performance pelo diretor Ângelo Flávio, no contexto do Fórum Negro de Artes e Cultura da UFBA. Então, convido quem estiver na Bahia para assistir o espetáculo e o lançamento do livro, onde teremos também a participação no bate-papo de Gessé Oliveira, criador do Coletivo Negro Caixa Preta, lá de Porto Alegre, e que também contribui ao livro com um ensaio que traz os realizadores atuais, né, de teatro negro para dar os seus depoimentos e ideias sobre a peça. Então,
ficamos muito contentes com isso. E aí, o Teatro Experimental do Negro tinha uma trincheira de luta também política, apresentou propostas de políticas públicas à Assembleia Nacional Constituinte de 1946. Numa época em que só tinha um deputado negro, que era do Partido Comunista, e que votou contra. Naturalmente, essas propostas não prevaleceram, e a alegação era de que não está aprovado que exista discriminação racial no Brasil, portanto, não precisamos nada sobre isso na Constituição. Então, o Teatro Experimental do Negro vai à denúncia de vários casos, e acaba, através dessas denúncias, em 1950, a Lei Afonso Arinos passa no Congresso. E, nesse mesmo ano, eles fazem o primeiro Congresso do Negro Brasileiro, que tem uma série de proposições, entre elas a de um Museu de Arte Negra. Então, esse Museu de Arte Negra é um projeto que o Teatro Experimental do Negro assume. Em 55, faz um concurso sobre o tema do Cristo Negro. Em 68, inaugura, nos 80 anos da abolição, a primeira exposição da coleção Museu de Arte Negra. E o Abdias vai, nesse mesmo ano, para o exílio, onde ele desenvolve a própria produção artística dele, que a Roberta teve a oportunidade de ver uma parte que nós temos mostrado no Inhotim, num projeto de longa duração, de 2 anos e meio, em 4 atos. Acabamos de inaugurar o 4º ato desse projeto Abdias Nascimento, que eu tenho muito orgulho e prazer em dizer que, a partir desse programa Abdias Nascimento, o Inhotim tem trazido muito mais a presença de artistas negros, porque o Abdias nunca chegava sozinho. Ele chegava com o povo dele. O Dia Nacional da Consciência Negra, o dia 20 de novembro, também foi objeto de um projeto de lei de Abdias, que instituía o feriado nacional no dia 20 de novembro. E a história desse projeto é muito interessante, mas eu já estou falando demais, eu peço até desculpas. Imagina, não, a gente está na linha do tempo aqui, olha, Teatro Experimental do Negro, depois veio o museu. Vamos lá, vamos seguindo aqui nessa linha. O museu é importante, Roberta, a meu ver, dizer o que era esse museu. Ele atuava em 2 frentes, nunca teve uma sede própria. O Abdias dizia que era a pasta que ele carregava debaixo do braço, né, que era a sede tanto do teatro como do Museu de Arte Negra. Mas era uma coleção e era uma série de interlocuções com artistas de todas as origens, de todas as pintas, enfim, sobre o que naquela época, era a época da arte moderna. Então, um Alfredo Volpi, um Ivan Serpa, né, um Iberê Camargo e tantos outros, né, que tinham conversas com Abdias no sentido de pensar o que é essa arte moderna do próprio Ocidente, da própria Europa, que surge da confluência de um olhar vanguardista europeu com a estética africana que chega na Europa através do saque colonial da África, onde os objetos, as esculturas, as obras de arte chegavam e nem eram vistas como obras de arte, eram vistas como objetos etnográficos. E eram museus de etnografia, né, que apresentavam. Mas os grandes artistas da época, como Picasso, Vlaminck e tantos outros, os cubismos, os expressionismos, os fauvismos e outros ismos da arte moderna, surgem em grande parte desse diálogo, desses olhares, né? E, além disso, na outra frente da atuação do projeto Museu de Arte Negra, era tirar os próprios artistas negros das categorizações, dos eufemismos que sempre os
caracterizavam como artistas primitivos, como artesãos e não artistas. Que não era como... arte, né, Elisa? Não é arte. Definitivamente o que vocês fazem não tem nada a ver com arte, né? Exatamente. Você não é um artista, você é, enfim, um Você está artesão. rabiscando aí o artesão e tal. Uhum. Exato, é isso. Então, o Abdias trazia os artistas negros que participavam. Aliás, eu estou aqui na frente de uma obra de um artista maravilhoso, carioca, que foi do Teatro do Museu de Arte Negra, um dos primeiros, Sebastião Januário, um pintor carioca, ainda vivo. E temos também o escultor José Heitor da Silva, que é um fenomenal escultor em madeira, e temos várias obras. Então, o IPAfro hoje guarda essa memória, essa coleção, e nós tivemos a honra de ver parte dessa coleção exibida no Inhotim ao longo desses 4 atos da exposição. Esse quarto ato agora tem toda uma parede só de obras dessa coleção, algumas obras, e também a exposição inaugural dessa coleção, que é constituída de obras doadas por esses artistas, não? Então, os artistas que eu mencionei, todos doaram uma ou outra obra para a coleção. Temos obras também da Ana Letícia, Anabela Geiger, Feigal Stroer, enfim, um número tremendo de artistas importantes do Brasil e da arte negra. Então, quando nós voltamos, quando o Abdias foi para o exílio, em 1968, ele foi, na verdade, num projeto de intercâmbio com o movimento negro dos Estados Unidos e acabou não podendo voltar por causa do AI-5, que, lembrando as novas gerações, o ato institucional número 5 foi o ato que fechou o Congresso, acabou com a democracia, com a pretensão à democracia que ainda existia naquele momento e instituiu um regime de repressão política que o Abdias já era alvo de 3 ou 4 inquéritos policiais militares. Eles diziam que o Abdias era a ligação entre o movimento negro e o Partido Comunista, coisa que era muito irônica. O Partido Comunista rejeitava, o Partido Comunista não aceitava a ideia de que a luta contra a discriminação racial fosse uma frente legítima de atuação política, né? O que era legítimo era a luta de classes. E que no Brasil não havia racismo, havia um problema econômico, a discriminação era social e não racial, aquela coisa que até hoje a gente ouve em certos momentos, né? Então era um pouco irônico, mas enfim, então ele não pôde voltar, ficou nos Estados Unidos, e muito diferente do Brasil, em que em nenhum momento ele teria tido oportunidade de ter uma atuação em uma universidade brasileira. Ele foi professor associado da Universidade Yale, que é uma das mais referências do mundo. Uhum. Exatamente. E depois da Wesleyan University, que também fica naquele grupo, né, das universidades chamados Ivy League, e depois foi para a minha cidade, para o campus da Universidade do Estado de Nova York, em Buffalo, a minha cidade, que é ali onde tem as cataratas de Niágara, na fronteira do Canadá, e ele foi assumir a cadeira de culturas africanas no Novo Mundo no Departamento de Estudos Americanos e o Programa de Estudos Porto-Riquenhos, né, daquela universidade. E, mais tarde, foi professor visitante na Universidade de Ilé-Ifé, na cidade onde, segundo a tradição iorubá, o mundo começou, né, na Nigéria. E, naquele momento, ele estava com o passaporte confiscado pelo regime, viajava com um documento de residência permanente dos Estados Unidos,
E o Brasil, o governo brasileiro, fez tudo para evitar que ele pudesse participar no segundo Festival Mundial de Artes e Culturas Africanas, Negras e Africanas, que teve lugar em 1977 em Lagos. Ele havia sido convidado pela Unesco, quando a Unesco organizava o colóquio, que era o fórum intelectual e político daquele festival, para ser um dos oradores principais. Mas o governo brasileiro fez uma série de puxou as cordas, né, junto ao governo nigeriano para fazer com que ele não pudesse participar nisso. E aí a editora Perspectiva está preparando uma nova edição do livro Sitiado em Lagos, que conta essa história, mas ele teve o apoio da Universidade de Fé, que publicou, numa edição mimeografada, a tese dele, que ele iria apresentar. Nós botamos aquilo debaixo do braço e fomos lá nos inscrever como observadores no colóquio. E pelo respeito que ele tinha entre os colegas, os ativistas e intelectuais africanos e da diáspora que estavam ali reunidos, o Abdias distribuímos esse livro. Ele fez nesse livro uma série de proposições sobre a questão racial no Brasil e teve a oportunidade de falar, porque quando os brasileiros disseram, se esse homem tiver a palavra, vai haver problemas entre o Brasil e a Nigéria. O ministro de Educação, que presidia o colóquio, respondeu dizendo, olha, para a Nigéria não tem problema, ele pode falar. Então, ele não só falou, como aquelas propostas foram incluídas num dos relatórios de grupo. Então, esse trabalho apresentado nesse festival, que foi publicado de início pela Universidade de Fé, é o texto que compõe o livro, que é considerado um clássico hoje, O Genocídio do Negro Brasileiro. Uhum. E nesse livro ele já traz as proposições que 6 anos mais tarde ele vai apresentar nos projetos de lei que ele ia apresentar ao Estado brasileiro como deputado federal. Então, o Genocídio do Negro Brasileiro é um livro bastante importante para se ler, e o outro é o Quilombismo, que ele apresenta essa tese do quilombismo no segundo Congresso de Cultura Negra das Américas. Já em 77, logo depois desse festival, saindo da Nigéria, nós fomos participar do primeiro Congresso de Cultura Negra das Américas, que foi o primeiro evento que reunia intelectuais, ativistas, artistas negros de todas as Américas, de fala espanhola e portuguesa, o Caribe de fala espanhola, a América Central e do Sul. E também teve alguma participação de negros norte-americanos e africanos. O professor Wole Soyinka, né, Prêmio Nobel da Paz, esteve lá, da Paz não, da Literatura, esteve lá. Uhum. O segundo congresso foi feito em 1980 e lá no Panamá. E lá, nesse congresso, o Abdias apresenta essa tese do quilombismo como uma proposta de organização para a resistência contra o racismo e também como uma proposta de organização do Estado nos países multirraciais e pluriculturais fundados sobre a economia escravista, como é o caso do Brasil, que o quilombo, além de ser é muito mais do que um refúgio de escravos fugidos, ele é um lugar onde os africanos construíam a sua vida em liberdade. Uhum. E construíam essa vida em liberdade, e isso está muito bem documentado em várias pesquisas, sobre as bases das suas tradições de organização econômica, política e cultural que vinham da África.
Com a força da então, mulher, né, Elisa? sem dúvida, sem Isso é muito dúvida. importante Temos a também. Quatune, temos Dandara, né, como Sim. referências apenas lá do Quilombo dos Palmares, que é o mais famoso, mas a história brasileira e o território brasileiro estava cheio de quilombos durante todo o período colonial. Não é só a República dos Palmares, que, aliás, era um conglomerado de quilombos, né? Uma população enorme para a época, 30 mil, né? Pessoas de 1595 a 1695, é um número enorme para aquela época. Então, e eles resistiram durante 100 anos contra o assédio, né, militar de Portugal, da Holanda e dos brasileiros, né, dos bandeirantes brasileiros. Então, quando nós voltamos, uma das grandes questões que nós participamos foi com o Memorial Zumbi. O Memorial Zumbi foi um movimento que reunia entidades negras de todas as regiões do país, no momento em que estava se reconstruindo a democracia, estava ainda se lutando pela Constituinte, né? Estamos falando de 1980, 81, 82, e nós pleiteamos, através desse movimento, a desapropriação das terras da Serra da Barriga, o local de trincheira, vamos dizer, da República dos Palmares, onde Zumbi, né, foi sacrificado pela causa, né? A morte dele foi uma morte em luta. Uhum. A ideia era recuperar essas terras para se fundar um polo de libertação do negro e da população brasileira, lá no local da República dos Palmares. Então, nós iniciamos as peregrinações em 20 de novembro. Essa data de 20 de novembro é uma proposta que tem origem no Rio Grande do Sul, com o poeta Oliveira Silveira e o Grupo Palmares de lá, mas que é levada à frente pelas entidades que compõem o Memorial Zumbi. E, na verdade, esse Memorial Zumbi foi o fórum em que as entidades negras, naquele momento da reconstrução da democracia, conseguiram inserir na política brasileira as questões, a questão racial como uma questão nacional. Essa foi Enfim, uma né? das questões importantes. É um problema do negro. Não. O problema é um problema do branco, mas é um problema do país. A questão racial, então, é uma questão nacional e internacional também, quando você considera o mundo como um todo. Então, nesse momento, então é dali que sai também a assessoria de assuntos afro-brasileiros. Aliás, sai dali, Roberta e César, a luta pela própria criação do Ministério da Cultura, Uhum. que nós participamos muito, foi uma vitória muito grande naquele momento, né? E logo pela atuação de Abdias Nascimento, de Carlos Alves Moura e de outras lideranças, né, negras, nós conseguimos nesse Ministério da Cultura criar uma assessoria afro-brasileira que depois seria fundado como a Fundação Cultural Palmares e ficaria encarregado da questão dos quilombos, né? Então, naquele momento, o Abdias teve essa atuação parlamentar bastante incisiva e, mais tarde, ele foi para o Senado, em 1991, no segundo mandato do governador Leonel de Moura Brizola, que foi, é importante dizer, o primeiro líder, a primeira liderança política de expressão nacional a encampar, e o PDT encampou lá atrás, em 1982, pela atuação de Abdias e outros, né, a Secretaria do Movimento Negro,
O Brizola, na sua segunda gestão no Rio de Janeiro, cria a Secretaria de Defesa e Promoção da População Negra, a CDPROM, e o Abdias assume essa secretaria, e depois vai para o Senado, quando o Darcy Ribeiro é chamado para ser secretário de Educação aqui no Rio de Janeiro, em 1991. E vai novamente, em 1997, exercer um mandato no Senado. E, enfim, tem muito mais a dizer, mas, novamente, eu estou com essa linha do tempo ocupando o nosso tempo todo. Não, te dei uma tarefa muito árdua, Elisa, porque a história é muito boa e ela tem várias abas que seriam importantes a gente abrir aqui no programa, né, César? Gostaria muito de falar especificamente sobre teatro negro, teatro experimental negro, sobre o museu, sobre a vida política de Abdias e toda essa luta, né? Porque, assim, eu quero até perguntar para o nosso chat, quem aprendeu sobre Abdias na escola? Eu não aprendi, você aprendeu? Não, eu acho que é um projeto, como você muito bem colocou, existe um projeto deliberado para apagar intelectuais negros, apagar grandes pensadores negros, apagar essas pessoas que de alguma forma têm uma contribuição muito significativa e porque essa contribuição acaba servindo de munição para contestar um modelo de sociabilidade que está posto hoje. Então isso é um projeto, isso não é por acaso, esqueceram Abdias, esqueceram grandes pensadores negros, e tudo isso de fato constitui um projeto deliberado, como eu vejo, Rô. Pois é, Elisa, te pedi uma linha do tempo, desculpas, até fiquei mal agora, porque eu sei que a história é recheada, né, de fatos interessantes e de entrelinhas que a gente até deveria, né, descer um pouco mais, te ouvir um pouco mais, mas a gente está quase acabando o programa, mas César. eu que acho você quer trazer? Não, eu acho que eu gostaria de colocar algo que é o seguinte, e esses 45 minutos servem para aulas, inclusive. Então, a minha sugestão é, as pessoas que quiserem entender Abdias e entender a história dele, vai ser difícil achar um material mais rico do que Elisa nos proporcionou nesses 45 minutos. Então, eu acho que você acertou com gênero, número e grau. Isso é super pertinente e isso pode ser utilizado em questões acadêmicas, inclusive. Eu vou mostrar uma aula de 45 minutos para você com a companheira do Abdias, te dando conta de quem foi Abdias. E como minha última pergunta, a gente está entrando nos 3 minutinhos finais por conta de tempo de grade mesmo, Elisa. Eu gostaria, você teve algo que me intrigou, que você disse que ele com 14 anos já era uma pessoa muito questionadora, que disse, não, eu não vou entrar atrás com os produtos porque eu me recuso a ser tratado como mercadoria. E se você vai me tratar dessa maneira, eu vou buscar outro caminho e eu tô fora. Da onde vem essa influência? Porque é difícil que um adolescente de 14 anos já tenha uma veia tão questionadora constituída. Conhecendo ele tão bem, passando quase 4 décadas com ele, você nos disse que passou os últimos 38 anos de vida dele. Da onde veio essa influência? Onde que você seria capaz de localizar essa influência que o torna um ser tão questionador e tão crítico numa idade tão jovem? Eu acredito, e ele mesmo diz, que veio da mãe dele, da convivência com a mãe dele, que era uma pessoa muito meiga, mas que teve um momento quando ele tinha 7 anos, um menino órfão, que era colega dele no grupo escolar, estava levando uma surra de uma mulher branca, e a mãe dele ficou numa fúria e foi atrás e tirou esse menino da mão dessa senhora, e ele sempre conta como essa foi a primeira aula dele de panafricanismo, de solidariedade panafricanista. Eu gostaria de fazer um desafio aqui também, porque como o Abdias era contestador, né, e eu também sou, porque eu estou aqui com a pesquisa feita pelo Observatório de Segurança, o SESEC, fundado por Silvia Ramos, né, ai meu Deus. Ela é invertida. A SESEC. Enfim, a SESEC estuda a segurança pública. E, Roberta, nós temos, hoje, estamos assistindo uma situação na Palestina que é absolutamente insuportável, que é absolutamente imoral, que é absolutamente
alvo de toda a nossa indignação. Sim. Eu tenho chorado muito. Muito doloroso. Mas todos os dias, César, Sim. morrem na mão do Estado negros brasileiros. A cada 4 horas está morrendo um jovem negro no Brasil. Os dados trazidos por essa pesquisa são dados que assemelham. Nós estamos falando em 2022, 4.219 vítimas em 8 estados, menos da metade dos estados brasileiros. Nossa, então, eu quero trazer aqui um desafio para o ICL. Vamos fazer uma olhada, vamos fazer uma denúncia sobre essa mortandade que está atacando os nossos, os jovens, as pessoas que são a esperança do país, que são o potencial criador. Nós estamos matando elas. Sim. E precisamos dar uma olhada nisso. Então, aqui está o livro. Pro outro lado, pro outro lado. Para a direita. Assim, não, assim. Abdias Nascimento, a luta na política. Esse Perfeito. Está nas praças. E muito obrigada a vocês por me ouvir tanto. Poxa, Obrigada. Elisa, obrigado. A gente que te agradece. Uma aula, um prazer interagir contigo. E a gente aprendeu muito aqui hoje com você, de fato. Quero que você tenha certeza disso, de que eu, pelo menos, aprendi muita coisa que eu não sabia, conheci o nome do Abdias, mas hoje eu tive uma chance de me aprofundar um pouco mais na figura histórica, naquilo que ele traz, na importância de tudo que ele representa, e você foi muito eloquente, muito precisa na tua explanação. Obrigado por isso, viu? Obrigada, Elisa, por manter essa história viva com tanto carinho. Eu tive a oportunidade, né, de ver a exposição lá no Inhotim, eu vi um trecho da adaptação, né, do Teatro Experimental do Negro. Tomara que a gente tenha o ano que vem pelo Brasil, para que todas as pessoas possam ver, né, e estar mais perto da obra, porque quando a gente fala em teatro, a gente fala de obra viva, né, de Abdias Nascimento. Muito obrigada, viu, por manter essa história impecável e com tanto carinho. Um beijo no seu coração. Um beijo. Tchau. Um beijo, querida. Tchau, tchau. É impressionante, né, César? Olha que história. É muito denso, é muita riqueza. A gente precisaria de horas a gente teria horas de conversa com ela. A conversa dela é muito interessante, tudo que ela traz é muito interessante. E a gente entrevistou, me chamou a atenção o que ela disse no final, a Mainara Nafi, da FEPAL, que a gente entrevistou aqui no Sinapse também, disse: as mesmas armas que matam os corpos palestinos são as armas que matam a nossa juventude preta. Ela disse isso. Veja a potência do que traz a Elisa e desse pensamento crítico de Abdias. É isso que a gente precisa fomentar. Esse é a função, inclusive, principal do próprio ICL. Por isso estamos aqui, conversando, refletindo, aprendendo, porque o conhecimento é o que impulsiona. É isso. É isso que vai ajudar nessa luta. É isso aí, Rô. Tá certo, César? Certíssimo. Vamos nessa? Valeu, querida. Obrigada, viu? Eu que te agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje e pesquisem mais sobre Abdias. Tem livro, tem peça, tem pinturas extraordinárias. Eu convido você a conhecer um pouco mais, né, desse símbolo da luta antirracista. Um beijo no coração e na alma. Até amanhã. Fiquem aqui no bem. CL. Tchau, tchau. Abdul-Rahman Muhammad é um jornalista, um escritor e investigou profundamente a morte de Malcolm X. Ele é também o maior especialista no mundo na história e no legado de Malcolm X. Sua investigação foi tão profunda e tão reveladora que os americanos tiveram que reabrir o caso de Malcolm X. E isso deu origem à série Quem Matou Malcolm X, uma das séries de maior sucesso da história do Netflix. Dia 23 de novembro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, no horário de Brasília, você não pode perder a aula histórica que o ICL traz até você. Abdul-Rahman Muhammad, o maior especialista do mundo em Malcolm X, vai dar a aula Malcolm X, o homem e a mensagem.
Para você se inscrever na aula é muito simples. É só clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo e gratuitamente e rapidamente se inscrever na aula. Se inscreve agora, não perde a aula porque é uma aula que não tem replay. E chame todo mundo que você conhece para participar. Ninguém pode perder esse evento histórico que o ICL está trazendo para vocês.